Você já sentiu como se Deus estivesse cada vez mais distante, mesmo quando você ora? Já percebeu que algo mudou no seu coração, mas não sabe exatamente o que? Hoje, eu vou revelar 7 sinais claros e assustadores de que você pode estar se afastando de Deus. Sinais que muitas vezes passam despercebidos, mas que a Bíblia alerta como perigosos para a sua alma. Este vídeo não é para assustar à toa, mas para abrir os seus olhos antes que seja tarde demais. Se este tema já tocou o seu coração, não espere. Curta este vídeo agora e inscreva-se no canal para não perder mensagens poderosas como esta. O seu clique fortalece este trabalho e leva a palavra a mais vidas. E mais, se enquanto assiste sentir que Deus está falando contigo, escreva nos comentários: Senhor, eu não quero me afastar de ti. Ou deixe uma breve oração. O início silencioso do afastamento. O afastamento de Deus quase nunca começa com um grito, mas com um sussurro. Pequenas escolhas, pequenas distrações. De repente você percebe que aquilo que antes era prioridade tornou-se secundário. O primeiro sinal claro é a perda do desejo de orar. Não se trata apenas de não ter tempo, mas de não ter vontade. A oração passa de encontro íntimo com o Pai para um ritual vazio ou esquecido. Jesus alertou em Mateus 26:41: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse é um dos sinais mais perigosos, porque o coração se acostuma ao silêncio. A ausência de oração abre espaço para dúvidas, frieza espiritual e, pouco a pouco, uma vida sem direção. Quando o diálogo com Deus cessa, o inimigo encontra espaço para plantar mentiras. Outro sinal assustador que acompanha essa perda de oração é a diminuição do amor pela palavra de Deus. Antes, ler a Bíblia era alimento. Agora torna-se pesado, difícil, sem prazer. O Salmo 119:105 diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Quando essa luz começa a apagar-se no coração, a escuridão encontra brechas para entrar. Pense bem, quando foi a última vez que você leu a palavra e sentiu o fogo do Espírito queimando no seu coração? Quando foi a última vez que uma oração sua fez você chorar na presença do Senhor? Se essas memórias parecem distantes, não ignore. É um alerta. O afastamento não chega de repente. Ele vai corroendo aos poucos até o dia em que a pessoa percebe que está vazia. E esse vazio é perigoso, porque abre portas para sentimentos de culpa, ansiedade e até para pecados que antes eram inaceitáveis. Se você se identificou com esses sinais, não tenha medo. Reconheça e volte-se para Deus agora mesmo. É exatamente nesse ponto que muitos ainda podem ser resgatados. Outro sinal assustador de afastamento de Deus é o endurecimento do coração diante do pecado. Aquilo que antes te fazia tremer, chorar e pedir perdão, agora parece normal, aceitável ou até justificável. A consciência vai ficando cauterizada. Hebreus 3:13 adverte: Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quando o pecado já não incomoda, é porque algo está morrendo dentro do coração. É como se uma crosta fosse cobrindo a sensibilidade espiritual. A pessoa passa a achar que todo mundo faz ou Deus entende. Mas a Bíblia é clara. Deus é santo e ele não se deixa zombar. Esse endurecimento se manifesta também em perder a sensibilidade ao Espírito Santo. Antes, uma palavra pregada mexia com você. Uma música de adoração trazia lágrimas. Agora tudo parece igual. Tudo é apenas mais um culto, mais um vídeo. Efésios 4:30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando o Espírito é entristecido repetidamente, sua voz vai ficando mais distante, até que o cristão quase não consegue mais ouvir. Outro sinal relacionado é afastar-se dos irmãos na fé. A pessoa passa a evitar congregar, evitar cultos, reuniões, e diz que não precisa de igreja para servir a Deus. Mas a Bíblia avisa em Hebreus 10:25: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O isolamento é terreno fértil para o inimigo. Longe dos irmãos, a chama apaga mais rápido. Pare agora e se pergunte: o pecado ainda te incomoda? A presença do Espírito ainda te faz chorar? Você tem sentido vontade de se isolar do corpo de Cristo? Essas perguntas não são acusações, são um alerta de amor. O endurecimento não acontece de um dia para o outro. Ele vai cobrindo o coração aos poucos, até que o frio espiritual parece normal. Se você percebe esses sinais em si mesmo, saiba: ainda há tempo de voltar,
antes que a frieza se torne um abismo. Um dos sinais mais visíveis de que a pessoa está se afastando de Deus é a troca das coisas espirituais por prazeres passageiros. O que antes era prioridade, estar na presença de Deus, servir e adorar, agora é substituído por distrações constantes, redes sociais, entretenimento excessivo, conversas vazias. Lucas 8,14 fala daqueles que ouvem a palavra, mas indo adiante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Quando o coração se alimenta mais do mundo do que de Deus, o fruto espiritual seca. Outro sinal é a perda do temor do Senhor. Antes, cada decisão era tomada perguntando: o que Deus pensa disso? Agora tudo é feito no impulso. Provérbios 9:10 afirma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Sem esse temor, a pessoa começa a andar em caminhos tortuosos, achando que nada terá consequências. O perigo disso é enorme, porque é justamente o temor que nos mantém no caminho estreito. Mais um sinal que acompanha esse declínio é a indiferença às profecias e aos sinais dos tempos. O coração que um dia ardia ao ouvir sobre a volta de Cristo, sobre santidade, sobre o juízo vindouro, agora reage com frieza. Pois Pedro 3:4 já alertava: nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Essa indiferença é um dos últimos alarmes que Deus toca para acordar seus filhos antes do perigo final. Repare bem, quando as coisas espirituais deixam de ter peso, quando o pecado deixa de assustar, quando as profecias já não chamam a atenção, é porque a chama está apagando. É nesse momento que o inimigo encontra brechas para enganar, afastar e destruir. Pare agora e reflita. O que ocupa o seu coração hoje? O que te faz vibrar mais? Uma notícia secular ou uma palavra profética? O que te faz correr mais? Um evento mundano ou um culto de adoração? Essas perguntas podem parecer duras, mas são necessárias para que você acorde a tempo. Outro sinal grave de afastamento de Deus é colocar o próprio eu no centro e não mais Cristo. Aos poucos, decisões passam a ser tomadas apenas pelo que agrada, pelo que traz status, dinheiro ou aplausos. A vontade de Deus fica em segundo plano. Jesus advertiu em Mateus 16:24: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando a cruz é deixada de lado, o ego cresce e ocupa o trono que deveria ser do Senhor. Esse processo leva a um segundo sinal: relativizar o pecado e até defendê-lo publicamente. Aquilo que antes você chamava de errado, agora você chama de opção ou liberdade. Isaías 5:20 adverte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Quando a consciência se cala, é porque o coração está endurecido e distante de Deus. Outro sinal fortíssimo é a falta de arrependimento verdadeiro. Mesmo quando confrontada pela palavra, a pessoa não sente dor pelo pecado, apenas tenta justificar ou explicar. Coríntios 7:10 diz: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando não há mais tristeza segundo Deus, quando não há quebrantamento, o perigo é extremo. E por último neste bloco, um sinal que passa despercebido: o orgulho espiritual. A pessoa se compara aos outros, acha-se superior, julga, mas não examina a si mesma. Lucas 18:13 mostra a oração do publicano que dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse é o coração que Deus aceita. O fariseu, cheio de si, saiu rejeitado. Orgulho espiritual é sinal de afastamento porque impede a humildade diante do Senhor. Pergunte-se, suas decisões hoje giram em torno de você ou de Cristo? Você ainda sente dor pelos seus erros? Você ainda se humilha diante de Deus? Se não, é hora de voltar. Ainda há tempo, mas o tempo é curto. O estágio mais alarmante do afastamento é a perda completa da intimidade com Deus. A pessoa continua com aparência de religiosidade, mas por dentro está vazia. As orações são repetidas mecanicamente. O louvor se torna apenas música, o culto apenas rotina. 2 Timóteo 3:5 descreve esse quadro: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Quando a vida espiritual se torna apenas forma, é sinal de que o coração já está distante. Outro sinal forte é a ausência total de frutos espirituais. O amor, a paciência, a generosidade, o perdão vão desaparecendo. Em João 15:6, Jesus diz:
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Uma árvore que não dá fruto é cortada. É uma advertência séria. E o último sinal que fecha todos os anteriores: indiferença à voz de Deus e aos avisos do Espírito Santo. Deus fala através da palavra, de pessoas, de situações, mas o coração endurecido não ouve mais. Provérbios 29:1 alerta: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. O afastamento chega ao ponto de ruptura. Mas há uma boa notícia. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda chama. Ele diz em Jeremias 3:22: convertei-vos, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Não importa quão longe você tenha ido, há um caminho de volta. Começa com arrependimento sincero, confissão, oração e retorno à comunhão. É urgente, mas é possível. Se enquanto ouviu este vídeo, você sentiu que Deus falou contigo, não ignore. Escreva agora mesmo nos comentários: Senhor, eu volto para ti. Ou compartilhe uma oração curta. Seu comentário pode ser um testemunho para outras vidas. Não saia deste vídeo sem agir. Curta agora, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. O seu gesto faz a palavra alcançar mais pessoas. E para fortalecer ainda mais a sua fé, assista em seguida ao próximo vídeo do canal. Lá você vai encontrar mensagens que vão reacender o fogo de Deus no seu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Se esses 7 sinais falaram com você, não ignore a voz do Espírito Santo. Este pode ser o alerta de Deus para a sua vida hoje. Não deixe para amanhã o que precisa ser feito agora. Volte-se para Ele. Peça perdão. Restaure sua oração, sua leitura da palavra, sua comunhão. Agora é com você. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber mais mensagens poderosas como esta. O seu gesto faz essa mensagem chegar a milhares de outras vidas que precisam. E não esqueça, escreva nos comentários: Senhor, eu volto para ti, ou deixe a sua oração. Esse simples ato pode ser o início de um novo tempo para você e um testemunho vivo para outros. Depois que terminar aqui, clique no próximo vídeo do canal. Ele vai fortalecer ainda mais a sua fé e reacender o fogo de Deus no seu coração. Que o Senhor te guarde, te levante e te renove. Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.